Olá, como passou a semana? Tudo bem? Comigo tudo ótimo. Hoje é o dia que nós respondemos as perguntas dos inscritos, você já sabe. É todo domingo às 20 horas. E eu tenho aqui 4 perguntas selecionadas pelos inscritos e você vai ver a resposta daqui a pouco, tá bom? Olha, sabe de uma coisa? Eu gosto desse quadro. As pessoas ficavam pedindo mais vídeos por semana. E eu vou ser sincero com você, dá um trabalho enorme gravar um vídeo. Primeiro, a preparação do vídeo. A gente tem que entrar em contato com... Primeiro tem que achar o imóvel, né? Se é uma reforma minha, tá lá, só tenho que avisar o Cristiano que eu vou lá filmar. Ou o Fabiano. Mas se é uma casa, eu preciso pedir autorização. E aí a gente acha 3, 4 casas bonitas e todos os corretores falam: não pode filmar, não pode isso, não pode aquilo. E besteira, né? Muitas vezes é ego, muitas vezes é ciúmes. Então, tudo bem. Geralmente os corretores brasileiros, todos eles deixam, porque sabem, né? É marketing de graça em outro país. Mas os americanos, principalmente se o corretor tiver uma certa idade. Aí eles são aqueles old school, né? Das antigas. Então eles não entendem, YouTube não querem, então dá problema. Depois que você acha a casa e consegue, daí você tem que ver que roupa que você vai vestir, você tem que chegar antes, você tem que dar uma olhada no imóvel. Eu não escrevo texto, nada do que eu falo é ensaiado. Por isso que, às vezes, quando eu erro, eu tô falando e eu erro, a não ser que seja um erro muito grotesco, né? Eu peço para continuar rolando a câmera e eu falo as coisas que eu falaria se eu entrasse com o cliente ali vendo a coisa na hora. Olha, isso aqui tem que trocar, isso aqui não tem que trocar. Depois de tudo isso, aí tem que fechar a casa, arrumar tudo, ir pra casa, às vezes passa pó, passa tudo, fica tudo melado, aí tem que tomar banho, aí vai pra edição, depois da edição vai pro Ricardo fazer a capa. Então assim, é uma trabalheira. E eu gravo 2 ou 3 por vez. Eu falo, eu vou ficar livre agora por uns 3 semanas. Faz assim, pum. Já tem que gravar, não tem vídeo. Tem vídeo. Então assim, imagina se tivesse que gravar 2 por semana. E o Renato Responde é rápido, né? Eu faço de uma vez só, é curto e as pessoas gostam. Isso que é mais legal, né? As pessoas gostam. Tem uma pessoa que mandou uma mensagem dizendo assim que o vídeo preferido dela é o Renato Responde. Ela gosta dos imóveis, gosta das reformas e tal, mas o preferido dela é o Renato Responde. Então tá bom, né? Então eu dei um jeito de fazer 2. Fica mais barato também, porque não é aquela produção. E eu posso gravar aqui do escritório, posso gravar de casa. A gente gravava depois que eu fazia um vídeo dentro de um imóvel, mas depois que nós terminamos o vídeo dentro do imóvel, que demora uma meia hora, uns 40 minutos entre corta e começa e para e vai, eu tô tão cansado que quando eu fazia o Renato Responde eu já tava assim, ó. E às vezes sem voz. Então, isso aqui é perfeito, porque eu posso gravar no outro dia, gravo 2, 3, 4, de uma vez posso gravar onde eu tiver. Nós uma vez gravamos até dentro do carro, né? Porque não tinha lugar para gravar e o carro tem ar-condicionado, nós ligamos o ar-condicionado e gravei dentro do carro. Então é ótimo, eu gosto muito. E muito obrigado por você fazer as perguntas também, aqueles que fazem as perguntas. Se não tivesse as perguntas não existiria esse quadro, tá certo? Então vamos lá na primeira. Renato, as casas que são construídas com madeira aí costumam apresentar estalos devido à dilatação e à contração da madeira? Algumas sim. Se for uma casa antiga, uma casa de 1900, 1910, você vai andar lá em cima e vai ter um creque-creque. E eu vou falar pra você, você pode achar que eu sou doente, mas eu gosto.
bonita. Eu gosto de ouvir aquele trac, trac, trac. Me dá uma impressão de que eu tô dentro de uma casa histórica, que a casa é assim mesmo, que é uma característica da casa, faz parte da vida de quem vive nessa casa. Então eu gosto quando eu tô numa casa antiga e ela faz creque, creque. Mas se você comprou uma casa nova e ela já tá fazendo creque, creque, aí não dá, né? Você pagou 800 mil e a casa tá com barulho, aí você chama a construtora, eles vêm e consertam. Se passou da garantia, tira o carpete, tira o plywood, que é o madeirite no Brasil, arruma as troças, prega, parafusa, faz ficar mais firme e põe de volta. Tá bom? Essa é a pergunta do Thiago. Obrigado, Thiago, pela sua pergunta. Vamos na pergunta número 2. Renato, quando você chegou aos Estados Unidos pela primeira vez, após imigrar, e dormiu pela primeira vez em uma casa americana, qual foi o sentimento ao deitar a cabeça no travesseiro? Nossa, que pergunta legal. Na verdade, não foi nem quando eu imigrei, tá bom? Foi em 1994, quando eu vim estudar inglês nos Estados Unidos por 2 meses. Eu vendi meu carro no Brasil, e olha que louco, né? Eu vendi meu carro no Brasil e eu comprei uma passagem para ir para Boston e paguei uma escola de 60 dias e também uma casa de família americana para eu ficar 60 dias com tudo pago, menos o almoço. Ela servia o café da manhã e o jantar, e o almoço era na faculdade, na cafeteria, e você que tinha que pagar. E foi a primeira vez que eu dormi em uma casa americana. Saí do aeroporto, ela me buscou e me levou direto para essa casa americana. E essa casa tinha sido construída em 1880, na cidade de Charleston, que fica colada em Boston. Então era uma casa geminada. Teve gente que fica escrevendo aí, não é germinada. Eu nunca falei germinada, tá bom, gente? E eu vou explicar mais uma coisa para essa pessoa que fez esse comentário, até mal educado. O correto nem é geminado, tá bom? O correto é gemiado. Pela arquitetura, o correto é gemiado. Mas, quando uma palavra se pronuncia tanto em uma língua por tantos anos e por tantas décadas, ela acaba fazendo parte da língua e ela é aceita. Então, hoje é aceito o geminado. Tá bom? Fica a dica aí. E então, essa casa era uma casa geminada de 5 andares. Tinha o basement, onde tinha lavanderia, aquecedor, boiler, etc e tal. Tinha a área da sala e da cozinha. Segundo andar era o master do casal. Depois tinha o quarto dos filhos. Eu dormia nesse andar e tinha o ático, que ainda tinha mais camas para outros estudantes. E eu fiquei nessa casa sozinho por mais ou menos uma semana até chegar um outro estudante. Chegou 2 meninas japonesas. Mas a primeira vez que eu entrei no quarto e eu apaguei a luz e eu vi assim pela janela nevando, o poste de luz e nevando e tudo branco. E sabe, parecia que eu estava num outro mundo, parecia que eu estava dentro de um filme, dentro de um seriado. Não parecia que era real. E essa casa tinha, você subia as escadas, ela fazia... Por isso que eu gosto, entendeu? E você subia, e subia, e subia. E eu tava lá na minha cama, toda confortável, e com aqueles edredons, tudo cheiroso, dentro daquele quarto todo americano, todo aquela... Eu fiquei olhando aquilo, olhando e vendo a neve. Ai, foi... E nunca mais eu senti isso, porque a gente sente essas coisas só na primeira vez, né? Quando a primeira vez que você pisa nos Estados Unidos, é aquela sensação, primeira vez que você sai do Brasil, né? E depois você nunca mais tem essa sensação de novo. Tá certo? Muito obrigado pela sua pergunta, Van. Número 3. Renato, qual região de Orlando ou da Grande Orlando tem a maior concentração de brasileiros? E qual região tem a menor concentração de brasileiros vivendo? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque assim, eu acredito que Metroeste e Hunters Creek tem mais brasileiros que Celebration. Mas como Celebration é bem pequenininho,
é muito pequeno, você ouve português toda hora, porque não tem para onde se espalhar. Você vai no supermercado, tá todo mundo falando português, parece até que você está no Brasil. Então, eu acho que teria assim, quanto mais brasileiros per capita, né, por cidadãos americanos ou por tamanho da cidade. Eu acho que talvez seja, tá entre Hunters Creek, Metro Oeste, talvez Winter Garden. Windermere é mais difícil porque como lá é condomínio atrás de condomínio atrás de condomínio, é difícil, assim, casas de rua tem, mas não é muito. E dentro dos condomínios você não entra, as pessoas são muito na delas, né? O Winter Garden não, já é bem mais aberto, tem aqui, tem ali, ali como Celebration, mas eu diria que são esses 4 lugares. Eu não tenho certeza absoluta do número de pessoas, eu nunca vi em nenhum lugar quantos brasileiros tem aqui, ali, porque o censo americano não pergunta a nacionalidade, mesmo porque é considerado discriminação. Mas eu diria que é Winter Garden, Windermere, Celebration, Hunters Creek e Metro Oeste. Essas 5, tá? E aonde tem menos brasileiros, a menor concentração de brasileiros, eu diria que a parte norte de Orlando. Se você pegar Orlando, Downtown Orlando para o norte, eu acredito que a parte norte tem a menor. Quanto mais para o norte você vai, menos brasileiros você vê. É dificílimo eu ouvir português, por exemplo, nos supermercados aqui ao redor. Eu moro aqui em Longwood, num raio de 1 milha da minha casa tem 5 supermercados. Eu já fui em todos. E uma vez ou 2 em 5 anos eu ouvi as pessoas falando português lá. Inclusive parei para conversar, porque eu gosto muito de conversar e de ouvir a história das pessoas, né? Se a pessoa tiver vontade de contar também. Mas eu acho que a região norte, então Longwood, Lake Mary, Heathrow, Sanford, Apopka, Altamont Springs já tem um pouco mais, mas Winter Park também tem muita gente passeando, né, que não mora lá. Se ouve português das pessoas passeando, mas não sei se moram lá não. Nunca conheci ninguém que morasse no Winter Park, mas tem brasileiros lá também. Eu acho que esses são os mais difíceis. Agora se Mount Dora, Eustis, essas outras cidades aí é quase zero, tá bom? A última pergunta de hoje, Renato, para investimento, você acha melhor comprar uma single family de 500 mil ou 2 apartamentos de 250 mil? Por quê? Essa é aquele tipo de pergunta que você responde, depende, tá? Depende. Pode ser que o lugar onde está essa single family, você consiga mais que 6% líquido por ano no aluguel. Ou pode ser que os apartamentos deem mais dinheiro. Ou pode ser que a casa dê mais dinheiro. É uma coisa que tem que ver no momento. Quando um cliente chega para mim e fala assim, eu tenho 500 mil, o que eu faço agora? Eu quero comprar agora. Aí eu vou olhar as opções de casas de 500 mil e ver qual é a faixa de aluguel, quanto é o valor da HOA ou do condomínio, quanto é o valor do IPTU, porque tem lugar que o IPTU é mais caro, e quanto vai ser o lucro líquido, o bruto e o líquido para ele por ano. Aí eu vou procurar os apartamentos nos lugares bons, porque você não pode comprar um apartamento num lugar ruim. Ah, mas lá no não sei aonde, e eu também não posso dizer que lugar que é ruim em vídeo, porque tem muita gente que assiste o canal e o corretor não pode falar nada negativo, nem negativo, não pode falar sobre vincular nenhum bairro ou nenhum condomínio com raça, cor, orientação sexual, idade, nacionalidade, nada disso, você não pode mencionar. Existe uma lei que protege, você pode perder a licença se você fizer essas comparações. E você não pode falar negativamente de nenhum bairro. Embora, pessoalmente, em particular, eu não posso deixar meu cliente comprar uma casa e mudar para um bairro ruim. Não posso. Porque depois ele vai me culpar, ele vai falar assim, você não me disse que esse lugar era assim. Então, eu falo, não, esse lugar não, esse lugar não. Você já entendeu por quê, né? Então, nesse caso é assim. Então a gente não pode falar.
Você sabe que eu até esqueci a pergunta, deixa eu abrir ela aqui de novo. Uma casa de 500 mil. Então, no caso do apartamento, se você comprar um apartamento barato, muito barato num lugar ruim, você só vai ter inquilino que tem uma grande chance de ficar inadimplente. Porque nesses lugares ruins, que tem apartamento barato, gente boa não quer morar. Gente que tem dinheiro não quer morar. Gente que tem dinheiro e pode pagar direitinho não quer morar, não quer os seus filhos naquelas escolas. Então, só vai para lá quem não tem possibilidade. Vai para lá pessoas com crédito baixo, com histórico de despejo, com um monte de problemas. Então não pode comprar um apartamento desse, porque o risco de ficar inadimplente é alto. Então, graças a Deus e a minha diligente pesquisa, eu sempre vendi esses apartamentos para investidores brasileiros em locais bons com escolas As. Aí, quando você coloca o apartamento para alugar, vem 3, 4 aplicações. Olha, é casal que os dois trabalham e ganham 10 mil juntos. É jovem profissional que ganha 10 mil sozinho. É professores, são engenheiros. Então, você só vem coisa boa. Você vai checar o crédito dessas pessoas, porque eu também checo o crédito e os antecedentes criminais. Você vai checar o crédito e os antecedentes criminais dessa pessoa, vem excelente. Aí você só escolhe o que você quer, né? É lógico, se tiver animal, o animal deteriora um pouco o apartamento. Mas como eu sou amante dos animais, eu sempre tento dar uma chance para aqueles inquilinos que têm animais e falo, olha, tem um depósito de pet que você tem que pagar e quando você sair você tem que deixar esse negócio limpo, senão você vai perder o seu depósito. Eu faço isso e sempre deu certo, sempre pegamos inquilinos muito bons, inquilinos que nós colocamos nos apartamentos há 5 anos e ainda estão lá pagando direitinho, não tem problema nenhum. E esses apartamentos, quando as pessoas saem, dá uma semana já entra outra, porque são lugares muito procurados. Então, o que é melhor, a casa ou o apartamento? Tem que ver na hora, tem que ver o que existe disponível na hora e o quanto vai dar. Mesmo com as HOAs altas, pode ser que os dois apartamentos dê a mesma coisa do que uma casa. Pode ser que dê, não é... Geralmente, a regra é assim. Talvez esse vídeo fique um pouco comprido. Quanto maior o valor do imóvel, menor o aluguel. Vou te dar um exemplo. Se você tem $1 milhão e você compra uma casa de $1 milhão para alugar, ela aluga por 5, 6 mil estourando, tá? Bruto. 6 mil estourando bruto. Eu acho que nem 6 mil você consegue. Mas se você pegar esse 1 milhão e você comprar 4 apartamentos de 250 mil, você aluga cada um por 1.850. Né? Então 4 vezes 2 mil dá 8. Então dá muito mais. Porém, a HOA da casa é bem menor do que a HOA dos apartamentos. Por isso que eu falei que tem que fazer a conta na hora. Antigamente, 1 ano ou 2 atrás, quando as HOAs ainda eram bem baixas, era besteira comprar a casa. Vai direto para o apartamento que dá muito mais. Agora que as HOAs subiram, você teve uma redução no lucro líquido por apartamento, então está quase que equiparado, sendo que 1 milhão ainda é melhor comprar 4 apartamentos do que comprar uma casa. Então quanto mais alto você vai, é menor o valor do aluguel que você recebe. Tá certo? Então espero que você tenha gostado das perguntas e das respostas, é lógico, né, de hoje, e que você tenha tido um ótimo final de semana. Na quinta-feira a gente volta com mais um vídeo aqui no meu canal às 18 horas. Então não esqueça, quinta-feira às 18 horas e no domingo às 20 horas o Renato Responde. Espero que você tenha uma ótima noite de descanso e uma abençoada semana de trabalho, tá bom? Tchau, tchau!